Então, segundo o livro de Reis, capítulo 6, a partir do verso 13, diz assim: ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Olha só, o negócio está ficando feio, não é? Então, o rei mandou carros, cavaleiros, mandou para lá tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Olha que negócio ficou feio. Eles queriam pegar Eliseu. Então a cidade estava cercada pelas tropas. Era uma emboscada. No verso 15 diz assim: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Você está entendendo o que estava acontecendo? O rei mandou tropas, carros, cavalos, um exército para prender Eliseu. E quando o moço, o rapazinho, ajudante de Eliseu, quando ele acordou e ele olhou ao redor, estava cercado, não tinha saída. Então ele disse assim: ai, meu senhor, e agora? Quem poderá me ajudar? Ele falou assim: que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu imagino aquele menino fazer o cálculo. Não era um cálculo difícil de fazer, porque o homem de Deus disse assim: não, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O menino fez um cálculo. Peraí, um era Eliseu, 2 com ele. O menino disse: ué, essa conta está esquisita. Como que mais são os que estão conosco se só está eu aqui e o senhor? Olha lá, ó. Estamos cercados de exércitos, e o senhor fala que mais são os que estão conosco? Como assim? No verso 17 vem a resposta. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Espera aí,
Mas o menino não era cego, porque o menino enxergou aquele monte de exército. Então o menino não era cego. Então, como que Eliseu estava orando para que o menino enxergasse, se o menino não era cego? Aí é que está. Vamos ver. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Diga amém. É muito forte, não é? Quer dizer, olha só que coisa interessante. Aquele moço, ele enxergava, mas só enxergava o natural. Quando Eliseu orou a Deus pedindo para que fosse aberto os olhos dele, não eram os olhos naturais, eram os olhos espirituais. Está entendendo a diferença? Quando os olhos espirituais foram abertos, aquele jovem, ele, naquele instante, verdadeiramente eram mais os que estavam com Eliseu do que os que estavam ali, exércitos do rei. Me parece aqueles carros de fogo eram criaturas de Deus, criaturas espirituais em defesa de Eliseu. Amém? Aí a pessoa, ela diz assim: mas e o que é que tem isso a ver com a minha vida? É porque pelos olhos naturais nós temos um limite para enxergar. Nós enxergamos até uma certa distância. Até uma certa distância a gente consegue enxergar naturalmente. Se a gente quer enxergar mais longe, então a gente precisa de um binóculo. É ou não é? A gente precisa de um binóculo. A gente vai precisar de uma luneta, sei lá, para poder enxergar mais longe, é necessário uma lente. Espiritualmente, para que a gente possa enxergar, nós precisamos de uma lente espiritual, que é a lente da fé. Então, quando se você usa óculos, você vai ver que sem o óculos você não consegue enxergar a letrinha direito. Mas quando você põe o óculos, você vê perfeitamente. Espiritualmente, Eliseu orou para que aquele jovem tivesse os seus olhos espirituais abertos. Então vamos trazer para vamos trazer para a nossa vida. Às vezes a gente, pelos olhos naturais, a gente não enxerga solução. Estamos cercados de problemas, cercados como eles estavam
cercou a cidade, não tinha saída. E às vezes a gente se encontra assim, sem saída. E a gente tenta enxergar, né? Às vezes a gente passa as mãos nos olhos para ver se enxerga melhor, não? Você já fez assim? Você passa a mão nos olhos para ver se desembaça, se enxerga melhor. Às vezes a gente procura achar uma saída, uma solução, e não acha. Essa solução, ela existe, mas a gente só consegue enxergar ela pela fé. Então existem pessoas que, durante esse problema que nós estamos passando, que o mundo está passando, existem dois tipos de pessoas: os que enxergam de maneira natural e os que enxergam de maneira espiritual. Então, aqueles que enxergam com os seus olhos naturais, eles vão dizer o seguinte: bom, essa pandemia, ela vai durar tanto tempo e vai matar tantas pessoas. Depois da pandemia vai vir a crise, problemas financeiros e etc, etc, etc. A pessoa que enxerga com os olhos espirituais, ela enxerga a palavra de Deus, que diz que tudo é possível àquele que crê, que Deus é o Deus que abriu o mar, o Deus que mandou o maná do céu, que alimentou o povo no deserto, que faz da estéril mãe de filhos, que liberta o cativo. Então, a pessoa, ela vai enxergar de acordo com a palavra de Deus. Então, não havia saída pelos olhos naturais, não havia saída para Eliseu, mas espiritualmente sempre há um escape. Espiritualmente sempre há uma saída, uma solução. Então, se eu for olhar pelo lado natural, eu vou dizer assim: ih, tão perdido. E agora já era. E agora deu ruim. Agora, igual vocês falam aqui em Patos, petecou. Agora estou perdido. Enquanto a pessoa que enxerga com os olhos espirituais, ele diz: Deus proverá. A pessoa que olha pela fé diz: Deus é comigo. Deus é maior. Diante de tantos problemas nos cercando, a gente olha e diz: o meu socorro vem do Senhor. É muito bonito deixar a Bíblia aberta, uma frase assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É muito bonito.
Mas quando você acredita que Deus é o seu pastor e que nada vai lhe faltar, é muito diferente. Você acredita que o mesmo Deus de Eliseu é o seu Deus e que Ele pode todas as coisas. Então você tem duas opções. A primeira é enxergar só o natural, que é isso aí que eu lhes falei, ou passar a enxergar com os olhos da fé. A Bíblia diz que depois daquela oração, no verso 18, diz assim: e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E o guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Você vê que grande livramento houve e que acabou em paz. Tudo acabou em paz. Tudo acabou em festa. Aquilo que ia virar uma desgraça, manifestou-se a graça de Deus. E é justamente isso que os olhos da fé produzem. Aquilo que não tinha saída passa a ter saída. Aquilo que não tinha solução passa a ter solução. E aquilo que ia ser uma desgraça passa a manifestar a graça de Deus. E a paz reina. Então vocês saiam daqui hoje, e a partir de amanhã, quando vocês forem trabalhar, ou vocês enxergam pelo lado natural, está todo mundo perdido, que não tem saída, ou você enxerga pela fé, dizendo o seguinte: muito mais são os que estão comigo. O Deus Todo-Poderoso está comigo.
então Ele vai trazer uma solução. Eu não sei como eu vou sair dessa, mas eu sei que vou sair para a glória de Deus. Feche os seus olhos. Respire fundo. Talvez você está como eles, cercado, sem ter saída, sem enxergar uma solução. Pelos olhos naturais não tem mais jeito. Mas, mesmo que você esteja nessa situação, eu oro ao Senhor, ao Deus de Eliseu, eu oro ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, que abra os seus olhos espirituais, para que você enxergue que Deus é com você, que Deus está ao teu redor, que Deus coloca anjos para te ajudar e para tirar você dessa situação tão difícil. Meu Deus, abra os olhos dessa pessoa, abra os olhos espirituais, meu Pai, para que essa pessoa enxergue que existe um Deus que pode mudar qualquer situação, mesmo que seja impossível. Deus, Ele pode mudar essa situação. Creia que Deus pode mudar essa situação